Fala pessoal, tudo bem? É um prazer falar com vocês. Meu nome é Felipe Tadeu e hoje estamos aqui em mais um podcast Factor Talks e recebendo nossos amigos que já estiveram conosco aqui para falar de um tema muito legal. E hoje a gente mais uma vez trouxe eles aqui para falar de um tema que com certeza, assim como eu, como nós aqui na Factory, estamos bastante empolgados para ouvi-lo. E hoje eu trouxe aqui, obviamente, o pessoal, Danilo, nosso parceiro, nosso amigo, Gabriel. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aí. Obrigado por estarem aqui. É um prazer falar com vocês. Danilo, pessoal, dispensa comentários aí, né? A gente indica e vai indicar muitas vezes aí o Danilão, que nos ajuda aí em vários temas, né? E a contabilidade é um deles, tá? Danilo é empresário, CEO da Glass One, né? Uma empresa conceituada aí que ajuda muitos clientes nossos da Squad Group e do mercado como um todo, né? E veio falar de um tema aí que vocês já devem ter visto aí nos comentários, né? No link do nosso vídeo, que é a reforma tributária. Mais uma vez, meu amigo, obrigado por estarem aqui. É um prazer receber vocês. E vamos falar da reforma, né, Danilão? Acho que é um tema importante, mas eu queria que, para aqueles que ainda não conhecem você, não conhecem a Glass One, faz aí um breve resumo de vocês aí do seu trabalho no mercado. Pô, primeiramente, obrigado, né? Mais uma vez estar aqui. Sempre um prazer, né? Poder colaborar aí com o mercado, né? Colaborar com vocês e falar um pouquinho de contabilidade e um tema agora muito importante que nós vamos falar muito nos próximos anos, que é a reforma tributária, né? Exatamente. Tem tirado o sono aí de muito empresário. Sim. E vai mexer, né, com o Brasil como um todo, desde o fabricante até o consumidor final. Então é muito importante nós iniciarmos essa troca, né, de ideia, trazer realmente o tema ao nosso público para que já se inicie aí o que já começou, né? Exatamente. Trazer uma luz aí para a galera que ainda está com algumas dúvidas. Na verdade, é um tema muito novo, né? Para alguns, antigo para outros, mas a ideia é ter essa troca, tenho certeza que vai ser fantástico. O que motivou vocês aí, Danilão, a se aprofundar nesse tema aí? Foram clientes? Como que você introduziu esse tema da reforma tributária na vida aí do mercado da Glass One? O contador, o escritório de contabilidade, ele não tem como fugir, né? Isso vai mudar a vida, como o empresário olha para um contador, né? É um pouco da própria história do nosso país, né? Daquilo que a contabilidade vem apresentando por diversas décadas, né? Eu digo assim que, infelizmente, a contabilidade no Brasil ou na América do Sul, ela é utilizada para fins fiscais, né? Quando nós falamos dos impostos, né, como um todo, dos tributos. Então, o contador é essa figura que sempre ajudou o empresário a buscar um melhor caminho para reduzir os seus impostos. E a reforma ela vem mudar, né, essa visão de um contador, né? Esse contador deixar de ser aquele contador fiscal para se tornar um contador mais consultivo, né? Então, a gente já vem estudando a reforma, acompanhando, né, desde 2024, com tudo que vem acontecendo com o governo. Então, é um tema aí que tem muito assunto para falar. Legal, bacana. Acho que para a gente começar o nosso bate-papo aí, como que você explicaria de maneira prática, vamos dizer assim, o que muda, então, com essa nova reforma aí para os nossos ouvintes? A mudança eu entendo que é na complexidade, e o intuito da reforma, Felipe, é simplificar, né? Simplificar. Acho que nesse momento nós não vamos falar de redução de carga tributária, mas nós vamos falar da simplificação, que já é um grande avanço, né, para esse sistema tributário hoje que o Brasil trabalha, né? Então você substituir alguns tributos e no mesmo formato que é calculado hoje, você trazer para um cálculo mais simples, direto, objetivo,
o empresário ele vai conseguir, de forma clara, entender quais são os tributos ali que incidem sobre a precificação dele, sobre o negócio como um todo, né? Mas vai mexer muito com as empresas, vai mexer muito com os caixas das empresas, né? O desembolso ali para o pagamento do tributo vai ser imediato, né? Não vai precisar ali o governo aguardar 30 dias ou que seja 2 meses para recolher esse imposto. Então, é uma sistemática que vem para simplificar, mas as empresas precisam começar a se preparar quando se trata aí de gestão, de caixa, de contabilidade e finanças. Legal, bacana. Tem uma sopa de letrinhas aí, né? Como a gente está habituado já no Brasil. Daniel, o que são CBS, IBS, né? E por que isso importa para quem tem uma fábrica de esquadrias? Então, essa mudança, né, a simplificação aí que a gente começou a tratar e conversar, ela vem substituir, né, os impostos e de uma forma mais simples para que esse empresário possa entender. Então, hoje nós temos aquela sopa de letrinha, PIS, COFINS, IPI, né, ICMS, ISS, e cada sigla dessa, hoje, ela é um tributo, né? E o CBS e o IBS eles foram criados, né, para substituir esses impostos, como novas siglas, né? A CBS, ela trata das contribuições, então C de contribuições, né? E o IBS, o I de imposto. Então, o IBS vem para substituir o ICMS e o ISS, e a CBS vem substituir o PIS, COFINS e o IPI. Tá? Danilo, por que não só uma sigla, né, um imposto único? Por causa do nosso sistema tributário, né? O Brasil ele é dividido entre os impostos, né, os tributos federais, estaduais e municipais, né? Então, por isso, houve a necessidade jurídica e técnica de realmente separar o que são as contribuições e o que são os impostos, né? Mas nós vamos deixar de ouvir dessas sopas de letrinha e vamos nos concentrar no IBS, no CBS, e tem o imposto seletivo também, que é sobre bebidas, cigarros, aí são outros tipos de produtos, né? Legal. Bacana. E quais tributos que nós vemos aí hoje em dia no nosso cotidiano vão deixar de existir? Então, é um período que nós temos uma transição, né? O contador vai ser obrigado aí nos próximos 7 anos a trabalhar dentro das duas formas aí de cálculo dos impostos. Então, vão deixar de existir, né, o PIS, que é sobre o faturamento, e o COFINS sobre o faturamento. São duas contribuições, nasceram na década de 70, né, para fins provisórios, tá? Né, quem lê lá na lei, para fins provisórios, então vão ser substituídos, e o IPI, né, o famoso IPI sobre os produtos industrializados. Então, esses três serão substituídos pela CBS. Tá? E o ICMS, que é um imposto estadual, né? E o ISS, que é um imposto municipal, serão substituídos pelo IBS. Tá? Então, essa é a substituição que vai ocorrer aí ao longo desses 7 anos. Certo. Então são 7 anos aí de mudanças. Muita mudança. Muitas mudanças. Muitas mudanças. Legal. E vamos lá. E quando isso começa a valer na prática? Hoje. Vamos com calma para não assustar, né? Calma. Mas a mudança, assim, tecnicamente, para contabilidade, né, e para vocês, né, que trabalham com software, para nós já iniciou esse trabalho, né? Pro nosso público, né, pro empresário, essa mudança ela começa a valer a partir de janeiro de 2025. Mas 26, né? Desculpe, 2026, né? Janeiro de 2026. Essa mudança, a princípio, para as empresas do regime tributário, do lucro real e lucro presumido, elas serão obrigadas já a destacar a CBS e o IBS em nota fiscal.
Então, todo o layout da nota fiscal ela vai ser mudado. E, a princípio, em 2026, né, esse cálculo dentro da nota fiscal ele vai ser demonstrado, né? Então, o fisco já vai ter esse controle do que é CBS e do que é IBS para essas empresas desse regime tributário do lucro real e lucro presumido. Legal, bacana. Muito bom, ou seja, pessoal, a coisa já vai começar, né? Então, fiquem atentos aí, contem com a gente, principalmente com o nosso amigo Danilão aí, para a gente ajudar vocês, né? Danilão, quais os principais erros ou mitos que você tem ouvido dos empresários aí no setor sobre essa reforma? São vários, né? Sempre quando há uma mudança, né? A gente acaba escutando um pouco de tudo, mas o que a gente pode deixar claro aqui como mito é que isso vai acontecer, né? O que muitos estão dizendo que não, isso não vai acontecer, o Brasil, peraí, vai, né, prorrogar, mas assim como nós ouvimos na década de 90, né, início de 2000, questão da nota fiscal eletrônica, né, do SPED, das mudanças, e muitos achavam que isso nunca ia acontecer. É uma realidade hoje, né, a nota fiscal eletrônica e todo o sistema tributário aí eletrônico do Brasil. Então, na verdade, a lei já foi sancionada, né, já está acontecendo, já existe um calendário por parte da Receita Federal, né, e dos órgãos do nosso governo, falando sobre a reforma tributária, né, e esse cronograma que já está estipulado com fases de aplicação. Então, assim, quem está pensando que é mito, que o Brasil não vai mudar, na verdade vai, né? O que eu posso colocar, assim, como entendimento, é que o Brasil, ele deixou de ser um país competitivo por causa do sistema tributário, né? Se nós conversarmos com muitos empresários de fora do país, e quem está fora do Brasil olha para o Brasil, o governo, essa forma de nós calcularmos os nossos impostos, isso nos tira vantagem competitiva. Então o Brasil deixou de trazer muito recurso do exterior por causa do nosso sistema tributário. Então eu entendo que chegou um momento que isso realmente colapsou, né? É um momento onde não dá mais, precisa se tomar uma decisão. A reforma tributária para os contadores mais antigos, os empresários mais antigos, né, de 40, 50 anos aí de empresa, houve essa reforma tributária desde a Constituição de 88, né, quando houve ali a introdução do Simples Nacional, que veio a acontecer décadas depois. E sempre ouviram falar, não, o Brasil precisa passar por uma reforma, o Brasil precisa passar por uma reforma. A reforma chegou. Agora ela é realidade e vai mexer com as empresas, pequeno, médio ou grande, não importa o tamanho da empresa, vai ser impactado pela reforma tributária. Ou seja, não tem como fugir dela. Não tem como fugir. Só se você for embora do país. Meu amigo, é isso aí. Bom, vamos falar do nosso mercado então, né? Dos impactos aí no nosso setor. Quais os principais impactos, na sua opinião, desta reforma para quem fabrica ou instala esquadrias, seja de alumínio, PVC? Então, conhecendo o nosso mercado, né? O nosso mercado de esquadrias, né? De vidro, né? Esse nosso mercado, a Glass One, nós estamos aí há 6 anos no mercado, né, efetivo. Eu já tenho quase 20 anos aí de mercado, né? Tratando de vidro, de esquadrias. E olhando para o nosso mercado, o que o empresário precisa entender é que ele vai ser obrigado a ter uma gestão mais profissional, né? Ele vai precisar de um controle financeiro, ele vai precisar controlar os seus estoques, ele vai precisar ter uma contabilidade mais apurada, porque da forma como muitas empresas trabalham hoje, isso é uma realidade dentro do nosso mercado, elas não vão conseguir acompanhar a reforma tributária e tomar a decisão correta de qual regime tributário
é melhor para ela seguir, né? Vamos imaginar que essa sopa de letrinha, a forma como hoje é calculado os impostos, que nós falamos que são os impostos por dentro, né, calculado de uma forma complexa, que muitas vezes esse empresário não consegue entender, né? Só recebe a guia do imposto do contador ali, vão deixar de ser dessa forma e vão ser num formato mais simples, né? Esse formato mais simples traz esse imposto por fora, quer dizer, ele vai olhar o total dos produtos mais o imposto por fora, ali a CBS, né, ou IBS por fora. Partindo desse princípio que os impostos deixarão de ser algo complexo, né, dentro de um sistema de gestão, ele vai precisar focar mais na contabilidade como uma ferramenta de tomada de decisão e também na questão financeira. Então, o financeiro e a contabilidade obrigatoriamente serão necessários para que ele possa tomar as melhores decisões como um empresário, né? A contabilidade sim será usada como uma ciência para que ele tenha mais competitividade diante dos seus concorrentes. Entendi. Ou seja, vai ter bastante mudança aí para o nosso público. A nova regra de tributação, no destino, ela afeta de que forma as empresas, né, que vendem para fora da cidade ou do estado? Então, nós teremos dentro da reforma, né, a lei já traz isso, como nós já conhecemos o Simples Nacional, né, o lucro presumido e o lucro real, né, são regimes tributários, né, em simples palavra, a forma como as empresas recolhem os seus impostos, né, e você tem o fabricante, você tem o distribuidor, você tem ali o serralheiro e o consumidor final. Quando a gente entra nesse tema, onde vai incidir o imposto, os nossos clientes precisam ficar atentos no seguinte, que essa reforma, quando a gente trata agora do AIBS, do CBS, até o Simples Nacional, você vai ter direito à tomada de crédito, né? Você vai poder ter parte dos impostos dentro do Simples Nacional e por fora, se tratando do Simples, você ter o IBS e a CBS. No lucro presumido vai ser natural, né? E no lucro real também. Então, o que isso significa? Que toda vez que você for fazer uma compra, né, essa compra você vai precisar analisar o seu fornecedor. Se esse fornecedor for um fornecedor do Simples Nacional, né, ele não vai te dar direito a 100% do crédito se 100% desse cliente, desse fornecedor, for Simples Nacional. Então imagina o seguinte, vamos lá. Eu sou uma empresa do lucro real ou lucro presumido, né? E eu vou comprar uma matéria-prima, um acessório, de uma empresa que seja 100% Simples Nacional. O crédito tributário que eu vou ter dessa empresa será muito pequeno diante do regime que esse meu fornecedor se encontra, né? Então, nosso mercado precisa ficar atento ao seguinte, que a reforma ela vai mexer com essa situação de destino, quer dizer, de quem você compra, para quem que você vai vender, porque a sistemática agora, a gente fala assim, que é o imposto do crédito de tudo, né? Tudo que os nossos clientes comprarem, que estarão no regime do lucro presumido ou lucro real, ou esse Simples Nacional, que calcula o IBS e o CBS por fora, tá? É como se fosse um regime misto, tá? O Simples Nacional. Ele vai ter direito a tomar o crédito sobre aquela compra. E será qualquer compra. Então imagina o seguinte, o pó de café, o açúcar, né? Que é comprado ali para a compra, para a refeição, dentro da empresa, o nosso cliente vai ter sim o direito, o empresário, de tomar 100% de crédito desses insumos ou desse produto, material de consumo, tá? Que hoje não é permitido. Então, a grande mudança para ficar atento é analisar os seus fornecedores e os seus clientes, porque isso vai impactar sim, de onde você compra, para onde você vende,
a questão do crédito dos impostos e o débito também dos impostos. Tá? Legal. Isso aí. E empresas que trabalham com revenda e terceirização de instalação, preciso se atentar a quais pontos? Muito, né? Muitos pontos, tá? De uma forma simples, muitas vezes essa empresa de revenda, né, ela se encontra no meio da cadeia, né? Então, partindo do princípio de que tudo que ela comprar, ela vai ter crédito, e tudo que ela vender, ela vai ter débito, essa empresa, do meio da cadeia, ela precisa realmente se atentar com seus fornecedores, né? O que a contabilidade já vem fazendo um estudo é que essas empresas de revenda não serão mais vantagem elas estarem no Simples Nacional. Porque se ela estiver no Simples Nacional, para quem ela vende, talvez não vai querer mais comprar, porque não vai ter a totalidade do crédito, e também quando ela for comprar de um fornecedor, ela não vai ter a totalidade do crédito. Então vai ficar uma empresa que não vai ter a competitividade dentro do mercado, que a gente sabe que é um mercado bastante disputado, por causa dos créditos e débitos tributários, né? E a questão do serviço, que você perguntou, o serviço também. O serviço vai ser o que será mais impactado nessa reforma tributária, tá? Por quê? Porque, primeiro, que a alíquota sobre os serviços vai realmente aumentar muito, né? Nós não temos ainda a definição, mas já estima aí que o serviço vai ficar com a sua alíquota de 25%, um pouco mais que isso, tá? E aí, você imagina o seguinte, eu sou um fabricante de esquadrias que estou no regime do lucro real. Parte dos meus funcionários estão no regime CLT, né? E a minha outra parte, minha mão de obra, é uma mão de obra terceirizada, tá? Se essa empresa de instalação de serviço é uma empresa terceirizada e está no Simples Nacional, eu, como lucro real, se eu contratar essa empresa, prestadora de serviço de instalação, não vou conseguir tomar 100% do crédito tributário por ser uma empresa que está no Simples. Então, eu preciso buscar uma empresa que esteja no regime lucro presumido ou lucro real, para que eu tenha a totalidade dos créditos. Ou então, como eu expliquei um pouquinho agora, se é uma empresa do Simples Nacional no regime misto, aonde o IBS ela calcula por fora do Simples Nacional. Assim eu vou ter como tomar totalidade do crédito desse prestador de serviço. Então veja, nós estamos falando de reforma tributária e nós estamos falando como os nossos clientes, como o mercado de esquadria será obrigado a olhar muito para os seus fornecedores, para qual tipo de fornecedor, né? Ela deve contratar, porque isso vai impactar nos débitos e créditos de impostos. Então, nós estamos em 2025, né? Falando de reforma tributária. Se fosse para deixar um conselho aqui, revisem todos os vossos cadastros, entre em contato com seus fornecedores, para que você comece a entender essa mudança do regime tributário dos seus fornecedores. Porque boa parte deles talvez não seja mais vantajoso você estar comprando seus produtos e mercadorias. Meu amigo, vou ter que fazer. A gente vai ter que fazer conta, ou seja, sentar, voltar para a prancheta, fazer conta para a coisa tentar fechar, né? É isso aí. Na sua opinião, existe risco de aumento de carga tributária para quem não se adequar? Sim. Esse aumento ele vai vir porque, como nós começamos a conversar, né? A reforma ela não vem para diminuir a carga tributária, né? Então, os preços, de fato, eles vão aumentar, porque a prática da sonegação fiscal, ela terminou, tá? Ela terminou. É uma falácia isso, né? Muitos podem achar que não, mas a lei já trata uma forma de arrecadação, né, que vai impactar diretamente com todas as empresas do Brasil.
Então, é importante, nesse quesito, os empresários se atentarem para não serem realmente pegos de surpresa, porque a mudança ela já está acontecendo e não tem como voltar atrás. Entendi. Meus amigos, se assim como eu, vocês também estão impactados com esse tema, sugiro que vocês procurem estudar a respeito, porque esse tema ele vai impactar definitivamente o nosso dia a dia, né? Por outro lado, né, a gente já colocou bastante coisa aqui. Quais as oportunidades você enxerga para as empresas que se organizarem desde já? Uma oportunidade real, competitiva, porque a definição do regime tributário, diante do cenário que vai se apresentar, será fundamental. Por mais que ele seja simples a partir de então, se tornará realmente uma competitividade aquele que estiver bem assessorado, né? Por quê? Porque imagina o seguinte, hoje, o que nós escutamos no nosso mercado? É uma competitividade desleal. Então, se eu sou um fabricante de esquadria, que compro 100% com nota, vendo 100% com nota, eu vou ficar fora do mercado. Por que você vai ficar fora do mercado? Eu sempre faço essa pergunta. E a resposta que eu tenho não é porque o meu vizinho, ele compra tudo sem nota, né? Uma realidade do mercado. Então imagina o seguinte, que a partir de agora, você e o seu vizinho e todo o mercado serão obrigados a comprar 100% com nota e vender 100% com nota. Então qual vai ser a minha vantagem competitiva sobre o meu concorrente? Eu vou ter que organizar a minha casa, o meu preço, os meus fornecedores, o meu estoque, o meu giro, né? A minha aplicação financeira. Então, é muito importante, a partir de agora, né, as empresas que quiserem realmente sair na frente, começarem a se organizar, né, desde a contabilidade até a gestão financeira. Isso é muito importante. E vamos lá, vamos falar um pouquinho de tecnologia. Opa! Como a contabilidade precisa se integrar com sistemas de gestão das empresas nesse momento? Agora é um tema muito importante, porque nós estávamos falando que a contabilidade ela foi roubada, como a gente fala na contabilidade, para fins fiscais, né? Se nós formos para alguns países desenvolvidos, né, do mundo, a contabilidade ela não é utilizada para os fins fiscais, mas sim para fins gerenciais, né, para tomada de decisão. E quando a gente fala em contabilidade para tomada de decisão, nós estamos falando de relatórios. Esses relatórios são produzidos em sistemas. Então, quanto mais rápido o contador e o administrador, o gestor dessa empresa, tiver esses números apurados, mais rápido e preciso serão realmente a tomada de decisão deles, né? A contabilidade ela vai se tornar presente no dia a dia, né, desse empresário, a partir de sistema. Então, a contabilidade que tiver a integração com o software vão produzir dados mais rápidos, né, e com isso o empresário vai ter mais qualidade nos números e maior agilidade para tomar uma decisão. Ou seja, sem gestão agora, sem uma ferramenta... Não tem como. Não tem como. Quais cuidados as empresas devem ter com a emissão de notas fiscais a partir de agora? O fisco, né, o governo, ele tem as obrigações acessórias que nós chamamos, né, o SPED, aí para quem já ouviu falar, né, como uma ferramenta de fiscalização, onde ele faz o cruzamento dessas obrigações acessórias e quando encontra alguma irregularidade, né, notifica-se o empresário ali. A partir da reforma tributária, o documento mais importante não é mais a obrigação acessória em si, mas sim a nota fiscal, né? A nota fiscal vai ter um rigor muito grande,
porque a nota fiscal vai estar atrelada ao pagamento. Então, se ocorrer erro na nota fiscal, né, essa empresa ela vai estar pagando impostos de forma incorreta, e isso vai gerar um retrabalho muito grande, né, notas de débito. O formato de regularizar isso será diferente do que é hoje, porque muitas vezes a empresa emite uma nota fiscal errada. Isso, quando para lá com o contador, ele faz a análise, ajusta a obrigação acessória e gera esses números para o governo de forma correta e envia a guia do imposto para a empresa para ela fazer o pagamento de forma correta. Então, mesmo que a nota fiscal esteja com erro, você consegue, no momento seguinte, ajustar esses valores e entregar isso tanto para o fisco quanto para o empresário. Com a reforma tributária, a nota fiscal atrelada ao pagamento se tornará realmente mais delicado. Então, as empresas precisam ficar muito atentas, né, ao software, ao sistema, com layout atualizado, para que não tenham nenhum tipo de problema aí, porque o governo vai pegar muito pesado em relação à emissão da nota fiscal, que será obrigatória, como já é, mas a fiscalização do governo realmente vai vir pesado aí. Vai estar mais presente na vida do pessoal. Tá aí mais uma dica do nosso amigo, hein? Vamos lá. O que muda, na sua opinião, no dia a dia do ERP, né, que é Sistemas de Gestão, né, com relação ao cálculo de tributos e o envio de informações? Então, esse sistema, obviamente, estando preparado, né, para toda essa mudança, vocês vão ter muito trabalho aí pela frente, né? Sabem disso, né? Sim, atualização em cima de atualizações, né? E esse software ele precisa realmente estar preparado para a emissão dessa nota fiscal, né? Como nós falamos um pouquinho, a partir de janeiro de 2026, né? Essa mudança começa a ser, já vai estar valendo no layout da própria nota fiscal. Então, o sistema precisa entregar essas informações para a empresa e, respectivamente, para a contabilidade, para que não tenha nenhum tipo de problema, né, diante do fisco. Então, é importante isso estar 100% redondinho aí para não termos nenhuma surpresa. Legal. Ou seja, já está aí. Já está valendo. Você falou um pouquinho, mas eu gostaria de voltar num ponto aqui, como é que o ERP, que é esse software de gestão, e o contador, essas duas figuras, elas precisam caminhar juntos para garantir que a empresa não tenha problema nenhum? Hoje com a tecnologia, né, nós lá no escritório, por exemplo, temos diversos clientes que utilizam o Factory, né? E o contador tendo acesso a essas informações, se torna mais fácil tanto a comunicação, né, quanto a prevenção também de qualquer problema tributário. Então é fundamental hoje que o contador, ele primeiro entenda do seu sistema, né? Você ligue na contabilidade lá e for falar algum problema no seu sistema, esse contador precisa entender do sistema que você utiliza para que a decisão seja tomada de forma mais rápida, né? Tem muita contabilidade por aí, né? Muito empresário que chega no final do mês, ele coloca todos os XMLs ali em uma pasta na rede, ou ele envia por e-mail XMLs, para que esse contador receba essas informações, para que ele possa fazer a apuração dos impostos, né? E isso, assim, não dá mais, né? Uma coisa muito arcaica, não tem condições de trabalhar dessa forma. Então, é importante que o contador tenha acesso a esse software da empresa para que essa gestão, em conjunto, seja feita de forma mais rápida, e a rapidez, né, vai trazer essa eficiência, uma correção, um ajuste, porque as empresas daqui para frente vão começar a entender que o sistema tributário mudou, não é como antigamente, e as empresas não têm outro caminho a não ser ter um software eficiente para isso. Legal, muito bom. Vamos para algumas dicas práticas aí para o empresário do nosso setor.
O que o dono da indústria, né, de uma indústria de esquadria, obviamente, os nossos clientes aí, ele deve fazer ainda neste ano para não sair prejudicado? Dica prática. A dica prática é contratar um bom software, né? Primeira dica já é essa. Primeira dica, né? Mas o que eu posso colocar como experiência, né? Como a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores aí, sim, né? Semana passada eu passei 2 dias imerso aí junto com dezenas, centenas de contadores, né? Discutindo esse tema, falando sobre reforma, sobre tecnologia, que é o assunto para os próximos anos, né? É muito importante que esse empresário ele entenda que o amadorismo como gestão não vai sobreviver diante da reforma tributária, tá? Infelizmente, o governo já entende que essa reforma vai fechar muitas empresas. Muitas empresas, infelizmente, vão baixar as suas portas por não acompanharem a reforma tributária. Então, o conselho que a gente pode deixar, né, para o nosso mercado é que se hoje você tem uma gestão financeira, uma gestão contábil, né, se os seus controles aí são planilha de Excel, né, espalhada pela empresa, se você não tem um RP que vai concentrar todas essas informações, e aí eu digo informações desde o chão de fábrica, né, com todos os seus devidos apontamentos, até realmente um relatório final gerencial ali, contábil, para tomar decisão, que todas essas informações estejam integradas. Por quê? Porque a competitividade, ela vai deixar de ser, Felipe, o imposto. Tá? Porque hoje, a realidade do mercado é que muitas empresas utilizam a questão fiscal como um diferencial competitivo, né? Então, eu estou na mesma região que você, compro do mesmo fornecedor, estou atendendo a mesma obra, porém você ganhou o orçamento de mim e eu não sei como você conseguiu fazer isso. E muitas vezes é de uma forma desleal, não respeitando a lei e pagando seus impostos. Se o governo merece, não merece, se o país é bom ou ruim, é outro mérito que não cabe a nós. Mas dizendo sobre a lei, você acaba ganhando orçamento dessa forma. Imagine que com a nova sistemática tributária, né, nós vamos falar um pouquinho mais aqui da forma do pagamento do imposto, essa questão fiscal não seja mais um diferencial entre a empresa A e a empresa B. Então, de fato, a gestão, né, tributária, ela já vai estar definida, e aí você vai passar para a gestão realmente administrativa, financeira, contábil. Então, as empresas precisam, a partir de agora, se não estão fazendo, investir em gestão, né? Uma contabilidade que entregue a consultivo, que realmente entenda do seu negócio, que analise os seus números, juntamente com um software que vai integrar tudo isso para que você possa ter competitividade. Porque se você não tiver uma boa gestão, você vai perder competitividade do mercado. E o imposto não vai ser mais o problema. Será um problema da sua empresa. É isso aí. Ou seja, é uma pergunta, mas é quase uma afirmação. É hora de rever os produtos cadastrados, CFOP, NCM. Isso é realmente importante? Isso é muito importante, né? Muito importante. Nessa imersão que eu falei para você que eu estava aí semana passada em São Paulo, 2 dias, né, discutindo isso, e um dos temas realmente foi esse cadastro. Então, vamos começar a revisar os nossos cadastros, né? Muito importante revisar todos os produtos, fazer a classificação correta. Para se fazer a classificação correta dos produtos, precisa se conhecer os produtos. Então, o seu contador precisa saber o que é um alumínio, o que é um vidro, qual é o tipo de vidro, os acessórios. Ele precisa entender um pouco do mercado para ele fazer a classificação correta. Vale ressaltar que a obrigação técnica de se classificar um produto não é 100% de um contador, porque existem produtos que você vai precisar da engenharia. Então, uma grande empresa, quando vai tomar uma decisão de classificar um produto,
sentam-se na mesa o engenheiro, o desenvolvimento do produto, para entender qual que é o material daquele produto, o que foi realmente inserido ali naquele processo, juntamente com o contador, e aí dentro da tabela da nomenclatura, definir ali qual que é o NCM correto. Mas é muito importante as empresas, a partir de agora, entenderem que elas precisam de uma revisão no cadastro. Revisar desde o CFOP, o NCM, né? Tem umas letrinhas novas aí que vão vir também, mas não vamos complicar o assunto, mas precisa sim realmente fazer toda essa revisão de cadastro. Legal. E continuando o tema dicas práticas aí, como preparar a equipe, né, fiscal, financeira, para essas mudanças que vem por aí? Quando a gente fala de reforma tributária e área financeira, né, as nossas equipes internas, o financeiro ele vai ter que trabalhar com fluxo de caixa diferente do que é hoje. Tá? Então, vou dar um exemplo na prática. Comprei o perfil, né, produzi a esquadria, emiti a nota fiscal, fiz a entrega e recebi o dinheiro. Nesse valor, nesse recurso que a empresa recebeu, parte desse recurso é o quê? Impostos. Esses impostos estão aonde? No meu caixa. E quanto que eu vou pagar esse imposto? Imagina que isso aconteceu no dia 10 de julho, né? E esse imposto vai vencer no dia 20 de agosto. Então eu vou ficar praticamente com 40 dias aí, né? Com esse valor no meu caixa. O que as empresas fazem? Elas pegam esse recurso, trabalham esse dinheiro e vamos gerando mais volume, de recurso. Com a reforma tributária, vai mudar. Por quê? Porque a reforma ela traz, né, o split de pagamento aí que todo mundo está falando, né? Uma forma mais simples de entender, né? O split payment, que é a divisão, né? Do dinheiro. Que divisão é essa, Danilo? A divisão que quando o seu fornecedor, o seu cliente for fazer o pagamento, ou você fazer o pagamento para o seu fornecedor, o que é do governo vai para o governo, os impostos, e o valor líquido vai para a conta da empresa. Então, você empresário não vai ter mais esse dinheiro do imposto por 20, 30, 40 dias no seu caixa para trabalhar esse dinheiro, né, para depois pagar os impostos, porque os impostos serão pagos no momento do pagamento. Então, o fluxo de caixa, a forma de analisar esse fluxo de caixa realmente vai mudar. Então, a equipe financeira, né, quem analisa as finanças da empresa, precisam ter essa atenção, porque realmente o fluxo de caixa será olhado de uma forma diferente, né? E isso vai impactar as demais áreas dentro da empresa. Então, o setor de compras, quando que o setor de compras for comprar, quando vai ser o pagamento, tudo isso vai impactar de forma imediata no caixa da empresa. Então, é importante que esse empresário, né, reúne toda a equipe financeira, fiscal, né, de compras, e entenda que agora uma decisão fiscal, uma decisão financeira, uma decisão de compras vai impactar imediatamente no caixa dessa empresa. Entendi. Tem mudança por aí, viu, galera? Vamos lá. Que tipo de suporte, né? Aí falando um pouquinho da Glass One. A Glass One oferece para os clientes nesse processo, né? O suporte hoje, nós temos trabalhado em 3 frentes, tá? Dentro da Glass One. Tem uma quarta frente que tem uma demanda de trabalho hoje também muito grande, né? Mas a primeira frente é essa contabilidade consultiva, né? Essa contabilidade onde nós entregamos os números para os nossos clientes para que eles possam tomar essa decisão, né? É muito importante que esse número seja produzido para a contabilidade. E quando eu falo contabilidade, Felipe, eu estou falando da escrituração contábil, dos livros contábeis, né? Dos demonstrativos contábeis e financeiros para esse empresário, né? Muitas empresas de esquadrias
que chegam lá na Glass, elas chegam com folha de pagamento e cálculo de imposto. E quando nós vamos pedir um balanço para o nosso cliente, ele não tem balanço. Quando vai pedir um balancete, que é um relatório contábil, ele também não tem essa informação. Então, é importante entregar essa declaração. Então, nós prezamos muito pela escrituração contábil, que é uma escrituração que, a partir da reforma tributária, você não vai ter mais essa divisão de contabilidade gerencial com contabilidade fiscal, que nós sabemos que hoje tem. Será uma única contabilidade, tá? Nós entregamos também hoje um serviço muito procurado, que é a gestão financeira, que é o BPO financeiro, né? Nós trabalhamos, inclusive, temos clientes lá, nós trabalhamos o BPO dentro do Factor, fazendo contas a pagar, receber, né, as emissões de nota dentro do Factor. Então, o BPO financeiro nós oferecemos hoje. Tem um trabalho também que a gente tem feito, que é o BPO de RH, essa gestão de RH. Então, com muita tecnologia hoje, nós conseguimos cuidar dos funcionários dos nossos clientes, né, através de um processo que nós já temos. E, em quarto lugar, é a precificação, que é um tema que a gente estava nos bastidores conversando um pouquinho. A gente tem visto essa dificuldade, né, do mercado em precificar os seus produtos, né? Por mais que utilizem softwares, né, que entregam essa informação, mas eles não conseguem entender esses números de preço. Então, nós temos atuado bastante na precificação, né, orientando os nossos clientes e o mercado. A reforma tributária vai mexer na precificação dos produtos, né? Então, é muito importante o empresário se atentar a isso. Então, a Glass vem ajudando o mercado de esquadrias, né, nesse sentido, com uma contabilidade presente consultiva, com BPO financeiro, com BPO de RH e a precificação também. Ou seja, pessoal, tem muita coisa aí que a Glass pode ajudar vocês, né? Então procurem nossos amigos, a gente vai deixar aí depois na descrição, para aqueles que ainda não conhecem o Danilo, os contatos dele aí, para vocês entrarem em contato e ter essa ajuda deles, tá? Vamos para o encerramento. Nossa, papo bom, caminha rápido, né? Rapaz, quanto tempo já aí? Rapaz, então, é que a gente está falando bastante aqui, quando a coisa é boa, o tempo passa, graças a Deus, né? Mas vamos lá. Dá um recado final aí para o pessoal, para os empresários, a sua câmera é aquela ali, né? Que ainda não começaram a se preparar nesse processo da reforma tributária. Qual que é o recado que você poderia dar para eles aí? O contador não é o vilão da história. O contador não é o inimigo, né? Ele é o inimigo do governo e amigo do empresário, né? O contador, ele tem esse papel em ajudar aí, né, as empresas a ter um melhor resultado. O contador é o médico das empresas, né? Sim. É muito importante você ter um contador que possa te ajudar de forma estratégica, né? O contador precisa ser um investimento e não uma despesa para a sua empresa. Então, o que a gente pode deixar de recado desse bate-papo, desse tema tão importante que agora você, meu amigo empresário aí da esquadria, vai começar a ouvir, que é a reforma tributária. O que eu posso deixar aqui de conselho é: não deixe para a última hora, não deixe para depois, né? Revise os seus processos, revise o cadastro da sua empresa, para que você não tenha nenhuma surpresa futura, né? Comece a entender um pouco mais da sua contabilidade, porque isso vai fazer a diferença nos próximos anos aí, para o futuro da tua empresa, para a competitividade do mercado. Então, se precisar, né, Factor está aí com um software maravilhoso para poder te ajudar. A Glass One também está aqui para poder te ajudar a você ter uma empresa mais competitiva dentro do nosso mercado, porque os próximos anos vão ser desafiadores aí. Com certeza. E onde o pessoal pode encontrar vocês aí para saber mais da Glass One, como contatar a Glass One? Quiser deixar o arroba. Nós temos o nosso site, né, que é o www.glassone.com.br.
Nós temos também o Instagram, né, que é o Grupo Glass One e @Grupo Glass One. Esse ano nós estaremos em 2 feiras, né? Estaremos na Glass of America, né, 2025, vai ser no distrito do AMB, em setembro, comecinho de setembro, e também estaremos pela primeira vez aí, né, na Saivetro também, que será em setembro, né, em Santa Catarina. Então, pode nos visitar no stand lá, né? Estaremos lá para tirar as dúvidas. Vamos falar aí de precificação, de reforma tributária, tudo que a gente puder ajudar o mercado, estamos aí à disposição. Que legal, meu amigo. Amigo, sempre um prazer receber vocês aqui, né? Fico muito obrigado pela essa aula de vocês aí, de trazer esse conteúdo riquíssimo, né? Que tenho certeza que vai ajudar muitos nossos clientes aí. Esse é só o primeiro, tá, pessoal? A gente vai usar bastante desse homem, desse conhecimento desse rapaz, porque ele é um parceiro já há muito tempo com a gente, e a gente te agradece muito, Danilão. Você e toda a equipe Glass One por estar aqui com a gente mais uma vez, e que assim como esse, vão vir mais e mais momentos como esse, encontros como esse pela frente. Legal, obrigado mesmo. Meu amigo, muito sucesso e vamos que vamos, né? Muito trabalho também. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Gostaria de agradecer. Não deixe de curtir esse vídeo, comentar aqui. Se tiver dúvida, nos mande. A gente repassa aqui para o Danilão, toda a equipe da Glass One, tá? Acompanhe os próximos vídeos. Tem a nossa playlist aí com outros temas também. E fiquem com Deus e um grande abraço. Até a próxima.